Vou pedir o vosso silêncio e a vossa atenção durante 45 minutos. Tentem lá colocar aí os telemóveis de lado e ouvir o que é que os nossos amigos e amigas têm para dizer. Vou fazer aqui uma primeira ronda de perguntas. Vou falar em português com quem é português, em inglês com quem é inglês e quem tem necessidade de tradução. Temos os dispositivos lá fora, podem ir buscar. Então, starting with Boyan, okay? Thanks for coming. Boyan is part of here representing a very interesting project financed by Creative Europe. And my first question to Boyan is, I think, not easy question, but I think the experience of my guests deserve these difficult questions. So, what does inclusive media literacy really means? Really means when we talk about inclusive media, especially when working on different communities, as you do in your project, and levels of access. Thank you, Fernanda. Thank you to everyone for being here, and thank you to the organizers for welcoming us. My name is Boyan Georgievsky. I am coming from the Institute of Communication Studies in Macedonia. And as part of this Congress, we are representing the Inclusive and Creative Media Education Project, which we implemented in partnership with the Kaavi Institute from Finland and the University of Florence from Italy. So just to give a brief background of the project, I won't be long, I'll be super short. As part of the project, we created 3 separate models for media literacy education. And each of those models was created by each of the partner organizations in the project. And we piloted all 3 models in our respective countries. But also we took and adapted the models that were created by the other partners, and we contextualized and implemented it in our countries as well. So we could have an exchange of models, an exchange of knowledge and best practices on how to best reach the target groups that are represented with the models and the methodologies that we created within the project, and to reach as much as young people as possible and give them as much tools as possible to navigate the modern media landscape. And regarding the question, it was basically the focus of the project to ensure as much inclusivity as possible. What I mean by that is that we made sure to represent each of the stages of education of young people. So we targeted primary education students, high school students, and university students. And for each target group, we made sure that different ethnicities were represented, that different tools were used according to the equipment of the schools and the knowledge of the students. This included pre and post surveys of knowledge as well, so we can target and assess the knowledge that they gained during the project. And it proved, in my opinion, really successful, because in our case, speaking from the perspective of Macedonia and the Institute of Communication Studies, we achieved something that we rarely see in the country, and that is that young people really willing and excited to work with media, to learn about media education, and to willingly become participants and active citizens in the context that we were delivering knowledge within the project, because our model focused on civic education and civic engagement. So we nudged the students to use the media tools that we were giving them and advocate for a public interest cause. So our students chose environment protection, and they used all of the knowledge that we gave them, and they advocated for the municipality to basically make their immediate environment around the school cleaner. And what was encouraging is that they managed to provoke an answer from the mayor of the municipality, and they even held a few meetings. So imagine a group of high school students doing this.
It's unimaginable in Macedonia. Maybe in other countries in Europe it is, but in Macedonia it rarely ever happens. So that was an accomplishment of the project. I think that made sure that it was as inclusive as possible and all-encompassing as possible. So yeah, I'm not sure if I answered your question, but yeah, thank you. Thank you so much, thank you. Então, temos aqui um exemplo extraordinário de jovens de ensino secundário que se juntam e que estão preocupados e que mostram, é uma evidência do interesse também dos jovens nestas questões, mas temos outros atores e por isso é que esta mesa pretendeu ter aqui uma diversidade de atores. Por exemplo, com quem tenho aqui ao meu lado, o Tiago, que acabou de chegar da Síria. Acabou, literalmente, chegou ontem à noite e está aqui connosco, e o que eu gostava de lhe perguntar é, de facto, como é que se chega a estes países em conflito, em estado de sítio, e tu vais explicar aqui melhor o que é que encontraste num país como a Síria e outras regiões do mundo por onde tens estado. Mas a pergunta é, quais são os grandes desafios éticos para ti, enquanto jornalista, profissional da informação, esses desafios éticos e práticos que tu encontras quando tens de reportar aquilo que tu estás a ver de pior da humanidade, não é? A pobreza, a destruição, a violação dos direitos humanos, sem comprometer, por exemplo, a tua própria segurança enquanto jornalista, enquanto ser humano. Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. É a segunda vez que fui à Síria como repórter. Tinha estado no início da Guerra Civil em 2012 e agora, 13 anos depois, decidi ir para constatar como é que estava o país um ano depois da queda do ditador Bashar al-Assad. De facto, o nível de destruição que encontrei no país eu nunca tinha visto antes. O país está em ruínas. Para terem uma ideia, porque é um conflito mais recente, ou que tem estado mais na agenda mediática, a reconstrução de Gaza está avaliada em 80 mil milhões de euros, da Síria está avaliada em 216 mil milhões de euros. É um nível de destruição de habitação e de estruturas, mas é também, e talvez ainda maior, essencialmente, de destruição de vidas e toda a gente foi afetada pelo conflito. Eu, por exemplo, desta vez estive com uma mãe que perdeu 9 filhos e não é uma coisa muito fora do comum encontrar. Vai ser o novo presidente da Síria, Ahmed al-Sharaa, uma figura ainda que causa algumas dúvidas no Ocidente, mas tem dado alguns sinais de alguma abertura democrática. Tem uma tarefa hercúlea naquele país. Vai ser muito difícil fazer da Síria uma nação novamente, vai demorar muito tempo. Em relação àquilo que me perguntas, Fernanda, os desafios éticos passam muito por retratar aquilo que se constata, os testemunhos que vamos recolhendo e tentando sempre manter a dignidade das pessoas. Obviamente, no Médio Oriente, há vários obstáculos que se põem. Um deles é, por exemplo, nas entrevistas a mulheres. É muito difícil, em alguns casos, até aceder e conseguir uma abertura por conseguir uma entrevista sólida, honesta, completa. E também depois há muitas que falam, mas não querem ser retratadas, por exemplo. E isso tudo oferece desafios que, com alguma experiência e com esse tato a lidar com o outro, que é fundamental ter em todas as ocasiões e cenários, se vai conseguindo completar, muitas vezes com dificuldade. Queria reforçar um dos temas que temos estado aqui a falar, tem a ver com a desinformação. Este conflito é um dos conflitos, acho eu, que mais simbolizam o poder da desinformação. Em 2011, a Revolução Síria começou com protestos totalmente pacíficos. Eu estive lá em janeiro de 2012, pude constatar isso. Eram pessoas como eu, eram advogados, professores, estudantes, que foram para as ruas simplesmente protestar por reformas, nem sequer era a queda do regime. E foram confrontados
com violência extrema, com tiros de snipers para o meio da manifestação, a matar aleatoriamente quem estava nos protestos, com prisões, execuções sumárias nas celas, um clima de terror sem precedentes. E o que é que aconteceu? Estávamos naquele período em que ainda se falava das revoluções do Facebook, a Primavera Árabe, Tahrir em 2010, ainda havia uma muito boa imagem das redes sociais para promover a democracia, só que Bashar al-Assad tinha um aliado muito poderoso que já estava, nessa altura, a utilizar a desinformação como arma política. Portanto, a meu ver, segundo a minha experiência, há muito aquela questão se a desinformação foi aproveitada pelo poder político ou se foi o poder político que usou a desinformação que ela depois se massificou. A nível da minha experiência no terreno, desde esse período até antes, esta segunda alternativa foi aquela que eu constatei como mais real. O poder político começou a usar a desinformação, no caso da Síria, uma revolução que era pacífica, que começou a ser veiculada nas redes sociais e nos meios de comunicação como uma revolução de terroristas, de extremistas religiosos, que não era o caso. Havia montes de jihadistas presos nas prisões da Síria que tinham estado no Iraque a combater quando os Estados Unidos invadiram em 2003. Essas pessoas foram libertadas nesse período, isto não sou eu que estou a inventar, isto está documentado, foram libertadas pelo próprio regime e muitos deles engrossaram as fileiras do Daesh. E a partir daí foi muito fácil para o presidente sírio, na altura, manobrar a opinião pública que estava a lutar contra jihadistas, quando não foi isso que aconteceu. Basta hoje em dia falar com qualquer sírio da oposição, que são quase todos neste momento, para ele dizer esta cronologia de acontecimentos. E, portanto, mais um exemplo na Síria de como a desinformação acabou por ter um papel muito importante em todo o conflito. Obrigada, Tiago, por este testemunho tão forte. Matteo, in this era of misinformation, in this polarization, this chaotic situation, but drawing on your experience with Shout Out UK, what do you think are the significant challenges that involve what you do, which is encouraging young people not to give up and to engage with political and media education in a critical and responsible way? So that's basically the question. Thank you so much, and thank you for giving me the chance to share. Challenges. I'm going to try and not go too nihilistic on this one. I'd say that the challenges are quite a few. I would say that one challenge that is no longer a thing, and when I started, this was back in 2015, and I think back then there was really a question of, from government, local, regional, national, of why teach this, why is this relevant? And I think we've kind of moved on from that. We're now thinking of how to deliver this effectively, which I think is a positive. That being said, I do think there's a ton of challenges. I mean, one of the big issues is that although we've just had in the UK, for example, a curriculum review, which means that media literacy should now be taught from primary schools and onwards, there is no movement on teacher training. And I think quite often we attempt to run before we can walk. You know, it's important, yes, to deliver this to young people, but to do that en masse, you need teachers on board, you need teachers confident, you need teachers trained. We did a report with the University of Sheffield a few years back where we looked at parent and teacher perceptions, and out of 3,000 odd teachers we surveyed across the country, less than 1% said that they had the skills, the tools, and the knowledge to actually deliver on political and media literacy. So there is a massive skills gap, I would say, in this space. I also think that another big challenge is a lack of understanding, and I'm trying to be as polite as I can here, from certain government officials. And I think a kind of wider hysteria that sometimes grabs hold. So for example, we're now seeing in the UK, but also across Europe, this fear from parents around mobile phones, using mobile phones, and we're focusing on this idea that, for example, a lot of our work with, say, the Home Office, for instance, focuses on countering radicalization from extremist misogynists, right?
And at the moment, there's this fear that the moment your son picks up a mobile phone, they're going to get radicalized. That is not the case at all. What is the case, though, is that young people that are vulnerable, that have a potential propensity to do something tragic, the speed at which they go from that start of that journey to the end and doing something like we experienced in Southport, for example, the speed at which that happens is a lot quicker. And that is only being sped up by emerging technologies like AI, for example, which allows you to pump out disinformation quickly, cheaply, easily, en masse. So it's not so much about the mass radicalization, but it's more about, the speed at which something can take hold of someone. Because, before all this, you had to go to a meeting, get a pamphlet. The journey was a lot longer, which meant that police, teachers, parents could pick something up. But actually, that could happen in an evening or the course of a week now. Like the speed at which of that happening is a lot shorter. And then, of course, the inevitability of funding is a massive issue. And, there are routes to funding for these initiatives, but at the moment, the focus tends to be on quick, short-term pilots. The amount of pilots we've done in the last couple of years is great. Pilots are great. It's great to pilot something. It's great to test. But at a certain point, we need to throw our chips in the bag and say, actually, we're going to back an initiative because we can't keep living off of pilots, 6-month turnarounds. We need long-term investment in something, whatever that may be. And, I touched on, obviously, AI and emerging tech, but understanding this and understanding its limitations, I think, is also really important and another big challenge. So at the moment, AI is obviously being seen by some as this massive, great problem that's going to destroy discourse, and I think others are seeing it as a massive solution, and the reality is that it kind of sits a bit in between. To give you an example, we are seeing, especially social media companies, using it more to try and root out and catch potential terrorist activity or extremist content or extremist discourse. The problem is that the AI has massive limitations. So we did a project in Nigeria, for example, in West Africa. It was a podcast series. We then did some training in Abuja. And one of the things that was really interesting was that if you had extremist rhetoric or talked about any kind of plan or plot in English, it would pick it up. But the moment you switch to a regional language like Hausa, for example, it doesn't matter. You can say whatever you want, plan whatever you want with complete impunity. If you don't have a regional language, you can also use emojis or GIFs or whatever to try and plan something, and again, it will not pick those things up because it doesn't understand the context of what these emojis or how these emojis are being used. So I fear that another big challenge is that we're starting to throw ourselves in, AI will just solve the problem. We just got to give these tools to certain organizations, fact checkers, and that will solve all of our problems. But the reality is that actually nothing can replace building critical thinking skills from a young age, which means that whatever the tech will be, people can actually think for themselves. Thank you so much. Vanessa, so let's see what can the visual do to tackle all this problem that we are dealing here. So my question for you is, de que forma, desculpa, estava aqui no inglês, esqueci-me, desculpa. Então a pergunta para a Vanessa, porque temos aqui uma professora especialista nesta área, mas também uma realizadora muito criativa. A pergunta era como é que aqui o jornalismo e este cinema documental que tu trabalhas pode promover para para criar, para enriquecer estes discursos baseados em valores universais. Como é que podemos defender isto que é a base da nossa humanidade, os direitos humanos, através dessa linguagem mais visual do documentário? Obrigada, Fernanda, e obrigada pelo convite. Esta relação entre o jornalismo e o cinema documental eu vejo como uma metodologia, acima de tudo. Uma metodologia que levei algum tempo a perceber, não é? Porque o jornalismo tem esse caminho apressado, por vezes, um caminho mais lento, quando é possível, porque cada vez mais sabemos que as redações têm pouco espaço para a reportagem, para um género mais interpretativo. E essa relação entre o jornalismo e o cinema documental é uma metodologia.
E eu não nego que tenho um lugar de privilégio quando tenho a possibilidade de fazer jornalismo, cinema documental e também ensinar enquanto professora. Portanto, há aqui um processo de desconstrução. E como o Mateo dizia há pouco tempo sobre a importância da educação também, a importância de as pessoas, os formadores, os professores, os jornalistas terem esta relação também com a educação, ela encerra-se logo nesse diálogo que poderá ser criado entre o jornalismo e o cinema documental. Uma metodologia, avanço eu. E como é que é possível esta metodologia? O cinema documental precisa de tempo, algo que o jornalismo não tem. Não obstante, o cinema documental, ele pede esse tempo. E eu vou dar 3 exemplos muito sucintos de trabalhos mais recentes. Na Jordânia, portanto, em Amman, onde tive a oportunidade de trabalhar com um documentário com refugiados palestinianos no campo de Jerash, na Jordânia, em que a realizadora, Dalia Abu Zaid, precisava de uma jornalista para ajudá-la a criar esta relação com a comunidade, alguém que não tivesse nenhuma relação, inclusive com preceitos palestinianos, que não conhecesse bem o terreno, precisamente para lhe dar essa lente de contacto e que não dominasse a língua. Portanto, o desafio é desde logo esse. E nessa relação, do tempo, nessa relação da indagação, nessa relação da pesquisa, nessa relação do mergulho do terreno, cria-se também relações com as pessoas. Portanto, eu aprendo, as pessoas aprendem comigo, há uma partilha, não obstante não se dominar a língua. A Dália também aprende no processo. E nesse processo de aprendizagem, quando eu dizia que é uma metodologia, é uma relação, é um diálogo entre aquilo que são as práticas e as ferramentas do jornalismo e aquilo que o documentário oferece, a narrativização, o storytelling. Que o jornalismo também tem, podemos dizer, com as reportagens, mas não tem ao mesmo nível da liberdade que o cinema documental permite. Usaste a palavra criatividade quando te referiste também a estas questões. A criatividade do cinema documental permite sim esse ponto de vista. Por isso, e saltando para o tema Guardiães de Sementes, um projeto nas Ilhas Bijagós, portanto, no arquipélago Bijagós, na Guiné-Bissau, um projeto em que, ao abrigo de uma bolsa de criação jornalística que tive a oportunidade de fazer, sabemos que o jornalismo tem pouco espaço para a reportagem, mas há muitas bolsas de criação jornalística atualmente. Portanto, é preciso fazer pesquisa, mas existem muitas bolsas em que nós temos esse tempo para maturar, para pensar e também para criar relações com as comunidades. Esta bolsa em concreto, da ACEP, em parceria com a Gulbenkian, entre outras, ela tem como pressuposto o trabalho direto com as comunidades e o trabalho com um jornalista ou uma jornalista locais. Porquê? Porque não é Vanessa Branca, a mulher europeia que cai de paraquedas num contexto que não é o seu, mas que vai trabalhar in loco com alguém que conhece muito bem a realidade. Portanto, aqui estamos a estabelecer, desde logo, relações de um jornalismo preocupado com a dignidade, com os valores de paz, com os valores de direitos humanos. Só para começo de conversa. E este trabalho é feito, de facto, a 4 mãos, porque não só, claro que a ideia é do proponente ou da proponente, a ideia da história, não é? Neste caso, guardiãs de sementes nos Bijagós, mulheres que guardam as sementes autóctones, portanto, que ainda não tiveram o azar da Monsanto, que é uma grande empresa norte-americana que está a patentear uma série de sementes no mundo, em que está, no fundo, a colonizar a nossa capacidade de comer de forma saudável, com as sementes transgénicas. No terreno, tive a oportunidade de trabalhar com um jornalista local que não só estabelece relação com as pessoas, portanto, é uma espécie de liderança, e eu não começo logo nem a filmar, nem a fotografar, nem a registar. Eu converso com as pessoas. Há esse tempo de interação. E muito importante, nesse estabelecimento de relação, de que forma eu vou devolver à comunidade o trabalho que estou a fazer. Por um lado, de que forma tenho a possibilidade de, depois do trabalho estar veiculado, publicado, enfim, exibido, de mostrar na comunidade qual é o objetivo, quais são as intenções desse trabalho. Não é uma expropriação, não é um roubo intelectual, não é uma expropriação do conhecimento daquela comunidade, é sim um processo de partilha para abrir espaço de fala, claro, num contexto europeu, porque nós sabemos que as notícias sobre o contexto africano na Europa são sempre, ou na maioria das vezes, pelas piores razões. Mas há boas histórias, e há histórias inspiradoras e também histórias que estão a criar impacto num contexto como as Guardiãs de Sementes na Guiné-Bissau, que têm um trabalho de conservação e de ligação com a natureza que lhes permite, de facto, preservar essas sementes, mas também conservar para os vindouros. Portanto, elas são garantes da soberania e segurança alimentares.
Só para fechar então esta relação, novamente, Naharas, as mulheres da ilha de Moçambique, um trabalho também em que tive a sorte do trabalho ser selecionado pela ACEP. Trabalhei com a Samira Jamu, mergulhadora científica, alguém que fala macua, língua, portanto, em Moçambique há diversas línguas, não são dialetos, são línguas, e como a Samira fala macua, no contacto que foi estabelecido com essas mulheres, foi possível aqui, de facto, criar este diálogo para conhecer as histórias destas mulheres mariscadoras, portanto, novamente uma ligação ao ecofeminismo, estabelecendo aqui este tempo, esta relação, este diálogo e, novamente, este escrutínio de quem é in loco, de quem é da comunidade, como a Samira, que teve a oportunidade depois não só de ler o texto e de perceber, porque a minha pergunta é, eu estou a representar bem e dignamente a tua comunidade, Samira? A Samira não é jornalista, mas é alguém endógena, é alguém da comunidade. Portanto, eu dizia, só para encerrar, enfim, para sumariar, é uma metodologia de trabalho que serve para criar aqui espaços de fala, espaços de contacto, mas acima de tudo, espaços de respeito e de dignidade na maneira como nós representamos as pessoas, claro, de uma forma que possa ser interessante e tenha um alcance no público em geral. Obrigada. Obrigada, Vanessa. É uma linguagem, uma abordagem com uma fotografia magnífica, portanto recomendo muito aqui os filmes da Vanessa, uma abordagem a este respeito daquilo que é o outro, que no fundo somos nós, a abordagem da literacia de política, mais política, com o Mateo, a abordagem de uma leitura profissional e digna e ética do jornalismo, uma abordagem inclusiva de um projeto da Europa Criativa do Björk e falta-nos agora uma tia e da organização não governamental como gigante, reconhecida como uma amnistia internacional, ouvir como é que tratamos estas questões da educação para os média dentro desta dinâmica e estes valores que são aquilo que nos faz mais humanos, que são os direitos humanos, não é? Sim, obrigado, Fernanda, e bom dia todo dia a toda a gente e obrigado pelo convite. Eu chamo-me Matia, tenho sotaque e trabalho na Amnistia Internacional na secção portuguesa. A Amnistia é assim, um movimento global de ativistas para os direitos humanos e eu trabalho no Departamento de Juventude e Educação para os Direitos Humanos. Isto é o meu ponto de partida e a educação para a literacia também se inclui dentro da educação para os direitos humanos. O que a EDH, a Educação para os Direitos Humanos, procura fazer é apoiar pessoas a ler o mundo do ponto de vista dos direitos humanos. E as tantas algumas notas que eu acho relevante partilhar nesta imagem de ler o mundo. Agora fiquei a pensar se isto também é uma metodologia ou não. Vou pensar nisto no comboio. Mas algumas notas assim relevantes. A primeira é que isto não é só para miúdos. Sim? E a educação para os direitos humanos não é só uma questão para crianças e jovens, é algo que nos diz respeito a todas. É um direito humano em si também e é uma necessidade para cada uma e cada um de nós. E ela parte e floresce, das tantas, neste chão comum de direitos humanos, que também está na mini sinopse desta nossa conversa. E neste âmbito parece-me relevante reforçar que este chão comum dos valores que nos unem ou dos direitos humanos, vou usar o meu sotaque para ser assim mais direto, mas não é a tabuada do 7. Sim, não é algo que aprendemos no segundo ano e está feito e já não preciso de pensar nisto. É algo que dá muitas dores de cabeça. E neste âmbito também partilhar o meu fascínio para estas dores de cabeça e esta procura da complexidade que depois se desenvolve em peças jornalísticas, em trabalho das sessões da sociedade civil, em peças do cinema e outras artes. E o convite é isto de irmos à procura destas dores de cabeça e desta complexidade. E quando falamos de complexidade também podemos remeter a uma tal, algumas reflexões talvez mais atuais e ligadas também ao espaço digital, que é isto da simplificação dos conteúdos. E aqui a pergunta é,
que é que nós fazemos com isto, ou como é que as duas coisas se relacionam. E às tantas também não tenho uma resposta, que é muito, dentro destas dores de cabeça há muitas respostas, há muitas perguntas pelas quais não temos respostas, mas nos ajudam a ir avançando. O que fomos aprendendo na Amnistia e em outras organizações também, que fazem um trabalho relevante neste sentido, é que esta procura da complexidade também não pode ser uma bolha. Se não pode ser, vamos nos fechar numa sala, nós que sabemos falar disto, e os outros, olha, que aprendessem, porque isto leva a um outro das chatices destes tempos, que é a polarização, que é esta simplificação, olha lá outra vez, do nós e eles, que falávamos no workshop aos de manhã, e este fechar-nos em bolha. Então, outra vez, a pergunta que vem a seguir a isto, como é que servem então estas bolhas? E aqui tantas pegam nisto das relações. Sim, também processos educativos constroem-se em criar relações, sejam elas pequeninas, sejam elas, olha, na escola, que é um espaço super rico, não só do ponto de vista educativo, mas também do ponto de vista social, mas também em outros espaços. Isso, às tantas, fiquei com uma meia dor de cabeça a falar de dores de cabeça, mas isso, às tantas palavras. Obrigada. Boyan, back to you again. Trying to tease you a little bit, as we are, many of us here in this room, elements of various projects, finance European projects or other finance projects. What does really, for you, means youth participation in practice beyond simply attending workshops or attending conferences or just being there and writing your names? Yeah, so following up on the things that I mentioned before, true youth participation exactly means what you said. It means going beyond the classroom and beyond just learning the tools and learning the things that we are delivering to them as knowledge. And that is exactly why within the project that we were doing, we were pushing for them to go outside and do things. So for this project, as I said, they really learned the tools that we gave them, but we also gave them the knowledge and taught them how to use them for creating media campaigns, creating documentaries, creating different ways of expressing themselves so they can deliver their message effectively and deliver their message to specific target groups, so they can make a change in society. Because that is the goal, essentially, with media, at least part of the goal with media literacy is for people to not only be able to navigate the tools, but to use them effectively to improve their environment. So that is the end goal that we were aiming to achieve there. And within the bubble of the project, we believe we achieved them because, as I said, they went out and they spoke to people. They collaborated with each other. Essentially, they made a small democratic community between themselves, learning about each other, learning about their world outside of the classroom and outside of the digital bubbles they live in, because as we all know, the youth these days mostly consume TikTok, Instagram, and they're mostly on those platforms. So giving them the time and the platform and the opportunity and the tools to get outside and create something meaningfully, I think helps them evolve as a person in general, not only as someone who now knows how to manage these tools, but as also Matteo said, critical thinking also from the earlier stages, one of the most important things that can happen. So this is, I think, true youth participation that all of us should strive towards within our projects. Perfect. Really impactful. Obrigada. E agora uma pergunta fácil para o Tiago, que é, nesta situação, e é a última pergunta a todos os nossos convidados, que é como é que os jornalistas podem, ou
Como é que achas que conseguem recuperar a confiança do público e, ao mesmo tempo, estar a desempenhar aquele papel de denúncia das injustiças e, particularmente, a promoção dos direitos humanos? Fácil. Houve um episódio prático, não é fácil a tua pergunta. Houve um episódio prático agora nesta última viagem. Na mesma cidade, nós estivemos durante o início da guerra e em que fomos praticamente levados ao colo para recolher evidências dos crimes que estavam a ser cometidos pelo regime anterior, pelo regime de Bashar al-Assad. Houve uma das pessoas que sobreviveu e que estava lá naquela altura, que estava lá agora, que desta vez, pronto, num ambiente muito mais calmo, obviamente, porque não havia bombardeamentos, não havia tiroteios, pegou no meu bloco de notas e disse qualquer coisa como estão aqui várias páginas de mentiras. Disse meio no gozo. Mas, obviamente, isto é um bocado fruto dos tempos. Há 13 anos ele não teria tido, obviamente, esta tirada, apesar de ter sido, acho eu, uma tirada meio a gozar. Acho que espelha um bocado aquilo que se pensa dos jornalistas e que piorou. Isso é evidente, nota-se no terreno ao longo desta década. Piorou porquê? De facto, o jornalismo piorou a sua qualidade, de facto, devido à falta de meios. Há menos dinheiro, há menos profissionais nas redações, ou seja, questão do tempo, diminuiu-se ainda mais o tempo que se tinha para fazer reportagens, há muito menos reportagem, é quase tudo feito a partir das redações e, portanto, aí temos um decréscimo de qualidade, com as suas consequências, e depois, obviamente, as pessoas com a falta de literacia mediática não conseguem discernir entre aquilo que lhes aparece nas redes sociais e é feita por pessoas que estão também em frente aos seus computadores em casa e que não são jornalistas, e aquilo que é informação profissional feita por profissionais e que lhes aparece da mesma forma no telemóvel. Portanto, para eles, para quem não tem essa literacia, são todos jornalistas e como eles já apanharam mentiras aqui e ali, para eles os jornalistas são mentirosos, apesar de muitas das mentiras, ou seguramente a maioria, não terem vindo de órgãos de comunicação. Portanto, como mudar isso? É um bocado no sentido que estávamos aqui a falar, que é ter imenso respeito pelas nossas fontes, dar-lhes tempo, dar-lhes essa convivência, não é chegar ali e aproveitar aquilo que elas nos têm para nos dar e ir embora. Até porque esse trabalho depois não vai ser bem feito, porque nós não percebemos nada o que é que aquelas pessoas são, quais são as dificuldades delas, qual é que é o contexto, o que é que elas estão a sofrer para além daquilo que é o tema principal, o que é que está à volta delas. Portanto, eu acho que é muito ter esse respeito, ter essa curiosidade, que é sempre o motor de qualquer jornalista, essa curiosidade para conhecer melhor aquela pessoa, para não ficar pela espuma e para tentar ir sempre que possível mais profundamente. E acho que isso é fundamental para o papel de qualquer repórter. E depois não trair as fontes, que acontece muito, do género, depois manda-me um artigo para eu ver, depois não se manda, ou fica em contacto comigo, troca o número, trocas o número, depois nunca mais queres saber daquela pessoa. Não. E isso nem tem a ver sequer com a profissão de repórter, tem a ver com o ser um bom ser humano, não ser hipócrita ou cínico. O meu jornalista preferido tem um livro que é Este Ofício Não É para Cínicos, Richard Kapuscinski. E é verdade, ou seja, tem que ser bastante puro e honesto para fazer este trabalho. Muitas vezes, por vezes, seja tumultuoso e difícil sê-lo em alguns cenários, mas acho que temos que manter essa linha porque é a nossa única hipótese de sobrevivência e nós, como guardiões da verdade, acho que somos ainda muito importantes para a preservação da democracia e da liberdade. Muito obrigada, Tiago. 2 minutes, Matteo. Can you tell us what is your main objective with Shout Out UK? What is your most important and meaningful objective for what you do in terms of media literacy and human rights?
My main objective, 2 minutes, I like that challenge. I would say, I mean, it's very simple. I would say that our main objective is to make sure that political and media literacy are on the curriculum for everybody, regardless of what socioeconomic status you are, that is properly resourced with teachers that have the education training and therefore the confidence to be able to deliver it. Because bottom line is you can't safeguard, protect, amplify democracy if people don't understand how it works. And then you also can't make informed decisions based on fact if you don't know how to critically analyze the information you receive. And this was always important, but I would say at an age where we get most of our information from social media, where you get access to everything and any bit of information about anything ever, you also means that you get access to a lot of garbage, frankly. And you need to be able to know how to think for yourself, how to critically analyze it. And I think that the only way we can do that effectively across the board for everybody is through schools, because everybody at some point needs to go into schools. Thank you so much. Vanessa, então, e como é que pode essa linguagem visual, esse cinema documental, contribuir para a democracia, esta linguagem, fazer aquilo que tu de certeza tens como grande objetivo? 2 minutos não chega, não, mas eu vou fazer em 2 minutos, vou tentar. Eu citando também o Kapuscinski, agarrando aqui aquilo que disse o Tiago, eu acho que o Kapuscinski, enquanto repórter que calcorreou o mundo, não é, e teve depois tempo, demitindo-se também da sua função enquanto jornalista da agência e mergulhando nos livros, no jornalismo mais narrativo, ele dizia que o jornalista é um tradutor de realidade. Não um tradutor de uma língua para a outra, mas um tradutor de uma realidade para outra, não é? Enquanto alguém que vai para um contexto ao qual não pertence, como é que consegue, com essa ética do cuidado, traduzir realidades? O cinema documental, visualmente, tem essa preocupação, pelo menos do ponto de vista daqueles que são os contadores de histórias, que têm esse preceito enquanto ética do cuidado, em traduzir realidades de uma forma que seja, inteligível, depois a partir das histórias das pessoas, não é? Essa metonímia, no fundo, a partir de uma parte pelo todo. Não encerrando, não generalizando, mas como a partir de uma história singular, se consegue abordar questões como dificuldades económicas, a ação climática, questões relacionadas com a cultura, quais são os limites. E isso consegue-se plasmar, consegue-se traduzir a partir da forma como se conta a história, a partir do momento em que, ou melhor, da forma como se consegue construir essas narrativas. Portanto, de uma forma muito sucinta, porque isto era pano para mangas, de que forma o cinema documental pode, de alguma maneira, aqui criar ou abrir espaços para contextos ou histórias que podem promover a democracia a partir, sobretudo, de histórias de proximidade, não é? De um jornalismo mais próximo, a partir de uma forma digna e a partir também de uma forma que é desconstruída e com muito cuidado. Quando o Tiago dizia sobre o estabelecer relações e devolver à comunidade, isto também é um passo muito importante de diálogo para a democracia. Democracia enquanto participação, enquanto estabelecimento de laços de relações de respeito, não é? Com as fontes e com os intervenientes com quem nós contactamos. E com as pessoas todas que nós somos. E para finalizar, a pergunta aqui para o nosso amigo Matia: qual é o papel aqui da Amnistia Internacional enquanto organização tão importante desde há muito, mas particularmente hoje? Aqui o principal objetivo. Em 2 minutos, pode ser, Matia. Sì, bem, vai por essa nossa grande alternativa. Talvez eu pensava aqui algum a gênese e o foco do trabalho da Amnistia quanto à organização da sociedade civil que faz um trabalho político. Sim, então, um trabalho de investigação, um trabalho de pressão e influência política. E quando estas 2 etapas não funcionam, um trabalho de ativismo, e é aqui que na verdade a maioria dos nossos ativistas se enquadram, que o trabalho educativo se enquadra, que o ativismo, olha, não se faz de pau mandado e pede o tal pensamento crítico e a tal análise da realidade para passar à ação. E aqui o foco e o papel da Amnistia
mesmo com esta carga toda, sim, dos quando 60 e tal anos e toda esta marca, é também quebrar a nossa bolha e irmos ter espaços onde coisas boas acontecem. Sim, e há excelentes exemplos em escolas, em associações juvenis e em outras. E às tantas aí o desafio é ir ter e apoiar de uma forma específica e não standardizada numa solução que valha para toda a gente, apoiar estas experiências e seguirmos juntos na luta. Eu acho que é seguirmos juntos nesta luta, acho que é uma forma extraordinária de terminarmos esta sessão. Obrigada pela vossa atenção. Obrigada.